A paz do Senhor, amados, uma boa tarde gloriosa. Que esta tarde seja uma tarde de saúde, de paz, que seja uma tarde de realizações, em nome de Jesus, né? Que nós possamos ser verdadeiros adoradores do nosso Deus, que nós possamos prestar este culto abençoado a Ele, tudo para Ele, tudo por Ele. Amém, irmãos? Então eu agradeço desde já a presença de cada um aqui neste momento, que eu sei que todos estão a ouvir a palavra do Senhor, que só tem a nos edificar mais e mais diante dele, nosso Deus, e dos homens. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Grande é Deus, grande é Deus. E agindo o Senhor, ninguém impedirá em nossa vida. Amém? Então, meus irmãos amados, eu vou lhes falar aqui do amor de muitos, que muitas vezes estão começando a esfriar. A palavra do Senhor nos fala que muitos vão esfriar o seu amor na obra dele, né? Uns pelos outros, não é verdade? E isto a gente já está começando a sentir, porque nós não sentimos mais aquele amor verdadeiro que nós tínhamos uns pelos outros, né, irmãos? A maioria das pessoas hoje, elas são muito materiais, mais que espirituais. Então, meus amados irmãos, eu digo para vocês que em Laodiceias, eles não confiavam na palavra de Deus. Eles só confiavam, sabe em quê? Em suas próprias riquezas, nas suas condições financeiras, nas suas bênçãos materiais. É o que eles confiavam, no que eles tinham em quantidade. Então, eles não tinham nenhum incentivo que os levassem a crer. Eles, na verdade, eles não deixavam fluir a fé deles. Eles não tinham incentivos para que a fé fosse praticada. Eles não conseguiam estimular a sua fé. Eles não conseguiam deixar a fé agir. Entendeu, irmãos? Então, eles não tinham a fé em Deus suficiente para tocar a vida dele. Eles não procuravam Deus porque eles não tinham nem o interesse em usar a fé deles. Então, o que acontecia? Não tinha nada que os conscientizasse, entendeu? A servirem a Deus. Nada eles faziam para servirem a Deus. Eles só acreditavam neles mesmos, achando que só o que tinham de bens materiais era o suficiente para que eles pudessem viver, sem que Deus agisse na vida deles, sem que fosse preciso eles servirem ao nosso Deus. Então, eles não exercitavam a sua fé. Nem eram frios, nem eram quentes. Não eram frios no sentido precisarem de serem revigorados, ou simplesmente eles eram mornos. Eles não eram quentes, aquelas pessoas quentes, ativas, né? No dia a dia, na obra do Senhor, a participarem em tudo que fosse de Deus. Eles não eram essa pessoa quente, mas também eles não eram aquela pessoa fria. Eles simplesmente viviam por viver, mornos. Eles viviam em cima do muro, irmãos. Eu digo que eles viviam aquela pessoa em cima do muro. Como hoje existe dentro das igrejas muita gente em cima do muro.
Eita Deus, muita gente sem exercitar a sua fé. Muita gente achando que não há necessidade de buscar mais e mais a Deus no seu dia a dia. Não há necessidade de se humilhar aos pés do Senhor. Não há necessidade de descerem para que Deus suba, para que o Espírito Santo de Deus flua, para que Jesus esteja na direção de tudo em suas vidas. Então, este é o motivo principal da humanidade estar se detonando hoje em dia. Porque falta, primeiro, Deus no coração. Segundo, falta o amor. Eita Deus, sem amor nada existe, nada funciona, nada tem sentido. E sem Deus principalmente, né? Porque Deus é tudo. Começar pelo ar que respiramos, o dom da vida, amém? Quantos podem dar nessa tarde um glória a Deus, ao nosso Deus eterno? Você pode dar um glória a Deus? Comece já entrando hoje aqui na nossa oração, aqui no canal Manancial de Vida, na presença do Senhor, já comece louvando, adorando em espírito e verdade, amém? Então, eles não eram frios para que possam ser necessário revigorarem. Mas também eram mornos no sentido espiritual. Passaram apenas serem crentes joios. E o que é o crente joio, irmã Tânia? Meus irmãos, o crente joio é aquela pessoa que, na verdade, só crê nele mesmo. Na verdade, de servo ele não tem nada. Porque nós não precisamos, meu irmão, ser chamados de crentes. Nós precisamos ser chamados de servos do Senhor. Oh, glória a Deus. Nós precisamos ser vasos do Senhor, ungidos. Amém? Escolhido por Deus no ventre de nossa mãe. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todos creem em alguma coisa. Até o inimigo de nossas almas crê, tem certeza e estremece quando ouve o nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque ele sabe que este nome tem poder. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Então, todos creem. Agora, ser servos de Deus, fiel, tentando acertar mais que errar, é aquele que é batizado, é aquele que crê e que persevera até os dias finais. Não adianta você aceitar Jesus e você simplesmente no meio da caminhada parar. Ah, já estou salvo, aceitei Jesus, eu confessei o nome dele, então eu já trabalhei na obra o suficiente, não há necessidade de prorrogar mais esse trabalho por aí afora. Está errado, engana-se. Quanto mais trabalhamos na obra do Senhor, mais temos o que fazer, mais temos o que clamar ao Senhor, mais temos que correr atrás do Senhor para que Ele tenha misericórdia, para que Ele entre com providência em nossas causas, em nossas vidas, para que Ele nos capacite para o dia a dia, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos revigore, para que Ele, em nome de Jesus, nos ensine o caminho a seguir, aleluias, nos faça vencer as adversidades da vida, nos faça, em nome de Jesus, que sejam quebradas as pedras do caminho que se travam, as lutas que se travam, as pedras do caminho que surgem, né, os obstáculos, as adversidades, que o Senhor, em nome de Jesus, bote por terra, em nome de Jesus. Nós clamamos e temos a certeza que o nosso Deus responde. Nós clamamos e temos a certeza, pois sabemos que nós confiamos num Deus que tudo pode. Ele é o Deus dos exércitos, é aquele que vive, que reina para sempre, de eternidade a eternidade, de gerações a gerações. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele foi, ele é e ele sempre será Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo na beleza de sua santidade. Então, meus irmãos, o crente morno,
O crente que está em cima do muro é aquele crente que eu chamo de joio, porque ele veio para confundir o povo de Deus. Ele se mistura dentro das igrejas, meus irmãos, para fazer contendas, para fazer o pior que existe, porque só tem o que não presta dentro dele. Então ele não tem perspectiva de vida, ele não tem projeto diante de Deus, ele não tem nada, ele só tem o egoísmo, ele só tem a petulância. Tá entendendo? Ele é impetuoso, ele quer ser só ele. Então, esse tipo de pessoas não se edificam, nem querem ver ninguém edificados diante de Deus. Que nós tenhamos a sabedoria e o discernimento para sabermos discernir o joio do trigo, amém, irmãos? Porque eles têm a cantada muito bonita, eles são só de censurar o que os irmãos fazem, o que os trigos fazem. Eles querem censurar, eles querem fazer muito mais que os outros para poder aparecerem, mas nós não podemos agir dessa maneira, fazer as coisas para sermos aplaudidos, para poder ficarmos recebendo os elogios, não, para poder passarmos por cima dos nossos irmãos, de jeito nenhum, meus irmãos, não há necessidade. O Senhor já nos deu a porção a cada um, para que possamos viver honestamente, dignamente, para que nós possamos ser capacitados a fazer nossos trabalhos seculares, nosso trabalho na igreja. Nós temos que crer em Deus e em nós mesmos, que nós somos capazes de fazer o melhor na vida, em todos os sentidos, porque Deus foi quem nos capacitou. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não precisa se puxar tapete de ninguém, não precisa provar para ninguém que eu sei mais que tu e tu sabes mais que eu. Não há necessidades, não mostra teus talentos para que tu possas humilhar alguém. Não, tu mostras para mostrar que Deus age na tua vida e que Deus capacita a ti e capacita qualquer um que Ele queira. Ele abate os exaltados, Ele humilha os exaltados e Ele exalta os humilhados. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus nesta tarde? Oh, glória a Deus, aleluias. Grande é o Deus dos exércitos, grande é o Deus das causas impossíveis. E agindo o Senhor, ninguém impedirá, aleluias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina de geração a geração, amém? Então, o crente joio, ele vive, sabe de quê? Ele vive de aparência dentro das igrejas. Que vocês tenham cuidado ao conviver com estas pessoas, com esta mistura de areia que tem junto das igrejas, entendeu? Porque é uma areia movediça, ele corrói as pessoas de bem, ele quer confundir o que há de melhor em você, tá entendendo? Ele chega até querer confundir a tua mente, para que tu possas ficar tão atribulados e desista até dos trabalhos do Senhor, dos caminhos do Senhor. Não faça isso. Olhe para Cristo, olhe para essas pessoas com os olhos de Cristo. Tenha misericórdia, ore ao Senhor para libertá-las, mas fique ligado, tenha olhos de águia para você não cair nas arapucas que essas pessoas armam dentro das próprias igrejas para os irmãos, para prejudicar-nos, para manchar nossos nomes lá fora e dentro da igreja, né? Para nos decepcionar, porque meus irmãos, eles armam as coisas para as pessoas e quem os vê fazendo mal feito, diz, olha, aquele crente se diz crente, prega a palavra do Senhor, mostra o que é certo todo dia e faz o errado. Que crente é este, meu irmão? Não é verdade? Não é assim que o povo lá fora nos vê? É sim, irmãos, porque o povo de Deus é cobrado. E Deus diz que nós somos a luz do mundo. E diz também que nós somos o sal da terra. Então nós temos que dar o melhor que há em nós. Nós temos que ter um testemunho bom.
Nós temos que procurar acertar mais que errar. Nós temos as quedas, irmã, do caminho, sim. Temos as nossas fraquezas humanas. De vez em quando a gente desliza, mas quando a gente escorrega, já cai de joelho, segurando na mão de Jesus, para que ele segure na nossa. E nós já estamos de pé em nome de Jesus, sabe por quê? Porque ele nos coloca de pé. Ele segura na nossa mão, com sua santa mão poderosa, potente, e nos coloca de pé, libertos, restaurados, renovados, e supre todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Tudo o que nós precisamos, o nosso Deus tem para nós. Tudo o que clamamos em nome de Jesus, ele nos dá. Amém? Mas é no tempo dele. É na hora que ele determinar, não na hora que queremos. Tem que ser na hora dele, porque a hora dele é a hora certa. O tempo dele é o tempo certo. Amém? Então, essas pessoas lá em Laodiceias, eles não tinham, como os de hoje aqui em qualquer lugar, eles não tinham Jesus plantado no coração dele. Eles viviam de aparência, como muita gente vive de aparência. Muita gente, meus irmãos, mostra ser uma pessoa e no fundo, é outra totalmente diferente. Não é quem você esperava que ela fosse. Não é aquela irmã, aquele irmão verdadeiramente convertido a Deus. Não é um trigo, é um joio. Eita Deus! Então esse joio, ele não tem Deus no coração. Ele tem Deus na boca. Eita Deus! Mas como é, irmã, que ele tem na boca e não tem no coração? Sabe o que é, meus irmãos? É porque na boca ele enche a boca de Deus, usa o nome de Deus toda hora, faz tudo no nome de Deus, mas no coração não tem nada do Senhor fazendo morada, porque o Senhor não habita onde tem contenda, porque o Senhor não habita onde existe o mal, o Senhor não habita onde tem a inveja, onde tem a prepotência, onde tem o egoísmo, né? Onde tem a luxúria. Jesus não habita, Deus não habita e nem o Espírito Santo de Deus habita, porque eles são puros santos verdadeiros, aleluias. Tudo que é de Deus é santo. Então, o Espírito Santo é santo e nos reveste com seu Santo Espírito e faz morada no nosso coração. Por isso, nosso coração tem que estar sempre limpo, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, iluminado, porque é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos, porque o Senhor nos fez assim. Louvado seja Deus. Os que não são é por opção, meus irmãos. O Senhor nos fez a sua semelhança. Mas quem não imita o Senhor é opção. Não é Deus. Ah, por que Deus permite? Porque ele deu livre arbítrio. Então, ele deixou tu plantar o que tu quer escolher. Eita, Deus. O que tu quiser escolher, Deus te deixou plantar. Eita, Deus. Então, Deus é fiel. Deus é justo. Não seria justo as pessoas plantarem o que era bom e plantarem e receberem na colheita coisas ruins. Não era justo, né? Então, nós colhemos o que é bom e temos uma plantação satisfatória. Louvado seja Deus. Uma plantação diante de Deus, consagrada a Deus em todos os sentidos de nossa vida e do agrado de Deus. Isto é uma plantação sadia. Não é verdade? Agora, os que plantam coisas ruins, eles não perdem por esperar, porque vai crescer. Porque o que você planta, a semente que você joga, ela de alguma maneira ela vai crescer. Seja uma planta boa ou seja uma planta ruim. Uma planta que dê bons frutos ou uma planta que dê frutos ruins. Mas ela vai crescer, porque ela foi feita para crescer. Não é verdade? Ela foi feita para ser plantada, semente, e para desenvolver. Então, se você plantou coisas boas na sua vida, receberá. Se você plantou sementes ruins, elas vão frutificar coisas ruins para a sua colheita. Que nós tenhamos cuidado e possamos olhar para Cristo.
pedindo sempre a sabedoria e o discernimento para sabermos o que devemos plantar para colher. Amém? Então, nós temos que ter muito cuidado e ficarmos na alerta para poder não sermos iguais a estas pessoas, não é verdade? Essas pessoas que agem desta maneira, elas não serão aceitas por Deus, no plano de Deus, não é verdade? Elas não farão parte dos projetos que Deus tem para a vida de cada um. Sabe por quê, meus irmãos? Porque elas não condizem com o que o nosso Deus quer de cada um de nós. Então, se Deus deixou os dois caminhos, o bom e o ruim, a pessoa só opta pelo pior, só quer enveredar nos caminhos maus, ela não quer Deus na vida dela, não é verdade? Ela quer o inimigo de nossas almas, mas ela não quer o caminho estreito, que é o de Deus. Então, como é que Deus vai ficar satisfeito? A opção foi dela. Agora, no dia, mas ainda tem chance para essas pessoas. Se elas se converterem ao Senhor, se arrependerem dos seus maus caminhos, o Senhor lá do céu ouvirá o clamor delas e transformará em servos de Deus, em criaturas, não só criaturas de Deus, mas servos de Deus, que é aquele que serve em espírito e verdade. Deus fará isto com a sua bondade, a sua misericórdia e seu eterno amor por todos aqueles que ele criou. Amém? Que nós possamos orar por essas pessoas, para que elas venham verdadeiramente, irmão, que elas venham se dedicarem ao Senhor e não ao inimigo. Que elas venham a ser servos, não escravos dos inimigos. Amém? Então, irmãos, devemos também estarmos atentos para que não venhamos deixar que as adversidades, que os desafios, né? Não devemos deixar que os desafios, as lutas que se travam em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que ela venha nos tirar da presença do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado para não deixar que isto nos atinja, que isto nos enfraqueça. Porque muita gente se deixa levar pelas adversidades, pelas dificuldades, pelas lutas, e no meio do caminho desistem, enfraquecem espiritualmente e materialmente, não é verdade? Então, para isto, temos que orarmos mais e mais, porque a oração é o nosso diálogo com Deus, amém? É o que nos leva a Deus, é o nosso diálogo, é a nossa comunhão diária, amém, irmãos? Quanto pode dar um glória a Deus aí? Quantos de vocês? Então, atualmente, nós temos que vigiar e orar para não cairmos nas tentações. Porque o Senhor disse que quem estiver em pé, cuide e orar para não cair, para que não venha a cair de alguma maneira. Amém, irmãos? Nós temos que vigiar e orar para que não venhamos a cair, não venhamos a fraquejar, não venhamos a alterar a nossa fé, diminuindo-a a ponto de chegar numa depressão. Porque a depressão é um grito de socorro da alma, não é verdade? Quando você está triste, abalado, sem ver a solução, você simplesmente chega no fundo do poço e não vê uma saída. Se você tiver Jesus no seu coração, você consegue ver a luz lá no fundo do poço. Aquela luz que está te iluminando, e aquele elevador com a força, a potência daquela luz, que é o poder de Deus na nossa vida, é como se fosse um elevador te trazendo do fundo do poço para cima do poço. Amém, irmãos? Até você sair
fora daquele poço. Amém? Então, meus irmãos, vejamos aqui. Não deixa que nosso tempo todo nos deixe sem tempo. Não deixa que nada tire o nosso tempo para estarmos junto do nosso Deus. Porque, meus irmãos, nós temos uma mania muito feia de acharmos tempo para tudo. Tudo nós temos tempo. Tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para tomar banho, tempo para namorar, tempo para fazer os afazeres de casa. Nós temos tempos para ir ao mercantil, nós temos tempo para ir a uma praia, nós temos tempo para tudo. Mas não queremos tirar o primeiro tempo especial para Deus, para Jesus, para servi-lo, para dar prioridade a tudo que é de Deus. Amém, irmãos? Então, nós temos que ter esta prioridade em nós, que darmos esta prioridade a Deus, irmãos. Até interesse pelas coisas de Deus, até interesse a visitar um irmão que está caído, até interesse a visitar aquela pessoa que está doente, até interesse a ir deixar uma cesta básica para alguém que está necessitado, até interesse a ir a um hospital, a ir à igreja nos dias certos. Então nós temos que dar prioridade. Ah, mas eu tenho que fazer meu almoço no domingo, irmã, para deixar em casa. Sim, tu vais, quando tu fizer, tu chegar, tu faz teu almoço. Se não der tempo, tu compra uma quentinha. Amém? Então, mas hoje eu não posso ir para a igreja à noite. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho um aniversário para ir. Tu vai para a igreja, quando chegar, tu marca presença lá no aniversário. Chegou a visita agora, irmã, na hora de eu ir para a igreja, hoje eu não vou mais. Fala para a visita, lamentável, mana, mas eu estava de saída. Agora, se você quiser ir comigo, eu tenho o maior prazer de te levar para a casa do Senhor, amém? Então, meus irmãos, tem solução para tudo. Quando nós queremos, nós damos a solução para tudo, não é verdade? Nós não estamos podendo ir à praia, mas o filho chega, a filha chega, eu quero ir, mãe, eu quero ir, eu tenho que ir, eu preciso ir, minha coleguinha vai, e nós vamos. Ninguém pensa nem duas vezes, se vai ter almoço para fazer, se vai ter marido para ajeitar a roupa, ninguém quer nem saber, a gente solta tudo e vai. E assim tem que ser na obra do Senhor, no dia a dia da gente. Dar prioridade a tudo que tem prioridade, principalmente ao Senhor Deus. Amém? Então, meus irmãos, que isto não venha nos consumir o nosso tempo. Temos tempo para tudo. Então, como muita gente, que isto não venha acontecer com nós. Que nós viemos a esfriar o nosso amor, como a palavra de Deus disse. Se a palavra de Deus disse, meus irmãos, é porque verdadeiramente acontecerá. Esfriará o amor de muitos irmãos. Que não venha a sermos nós tocados por este esfriamento. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, vejam bem. Devemos colocar Deus como verdadeiramente Ele é prioridade em nossa vida. Não é verdade? Nós precisamos dar primeiro lugar em tudo, acima de tudo, a Deus. Façamos tudo com amor, com prazer. Não venhamos a fazer, meus irmãos, só para sermos aplaudidos, vistos por alguém, remunerados, né? Gratificados. Mas tudo que façamos para Deus, seja com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Ele merece o melhor, sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos dá o melhor. O Senhor nos dá o melhor. Em Salmo 24, versículo 1, nós temos lá o salmista Davi, que nos fala do domínio universal de Deus. Amém? Então, e de quem é digno de entrar no reino de Deus? O salmista Davi, ele fazia questão de louvar e de adorar o Senhor. O salmista Davi. Entendeu, irmãos?
Então, ele fala poderosamente sobre esta palavra. O domínio universal de Deus em tudo. Porque o nosso Deus, ele domina tudo o que ele criou. Amém? Ele criou o céu e a terra, os animais, as árvores. Ele criou o mar, ele criou os luminares, que é o sol, as estrelas, a lua, né? Ele criou nós, os seres humanos, viventes, né? Então, ele tem domínio sobre tudo e todos, amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. Ele tem este domínio sobre nós. Então, tudo está sobre o controle de Deus, sob o controle de Deus. Porque ele está sobre tudo. E tudo está sob o controle dele. Amém? Ele amava e adorava louvar o Davi, né? O rei Davi. Ele argumentava que nosso Deus é grande em tudo. E realmente Deus é maior que tudo. Amém? Ele é poderoso. Ele é grande em poder, honra e glória. Aleluias. O nosso Deus merece toda a honra e toda a glória, todo louvor e adoração. Aleluias. Porque só Ele é Deus, só Deus é o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Então, ele é grande em virtudes. Ele é grande em misericórdia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele é grande em amor eterno. Amém? Deus ama sem limites. Ele não bota limite nos sentimentos dele. Então, que nós sejamos assim também, que nós possamos ter amor ilimitados. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque só assim vamos fazer sempre o melhor para o próximo e sempre estaremos agradando a Deus em tudo que façamos. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, Deus não era nenhum Deus limitado. E exerce a total autoridade, né? Sobre todos nós e sobre tudo. Amém? Ele criou tudo. Nosso Deus é forte e é tremendo. Na batalha. Oh, glória a Deus. Mas o que é isso, irmã? Como é que Deus é forte na batalha? E ele entra nas guerras? Sim. Ele guerreia com nós, irmãos. Jesus é o maior dos guerreiros. E o nosso Deus também. Ele guerreia por nossas causas. Ele participa das nossas lutas. Ele nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Vocês sabem por quê? Porque ele é o Deus dos exércitos. E agindo ele, ninguém impedirá. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele é o Deus dos exércitos, que agindo ele, ninguém impedirá. Aleluia. Davi aqui no Salmo 24, versículo 1, ele diz que já começa aqui no Salmo, né? Ele aqui no Salmo, vou passar aqui para a Bíblia para vocês verificarem. Quem tiver a Bíblia, que possam usá-la, meus irmãos. No Salmo 24, no versículo 1, que vocês possam ver o que nos diz aqui, Davi confirmando. Ele diz, sabe o que, meus irmãos? Que já começa louvando e adorando ao Senhor. Então, Deus é exaltado em alto tom. Amém? Quando ele diz, quando Deus diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor já fala com autoridade. O Senhor fala em tom alto. Glória a Deus, aleluia. Porque ele afundou sobre os mares e a afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Eita Deus! Aquele que é limpo, oh glória a Deus, de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Oh, glória a Deus, aleluia. Este receberá do Senhor, e a sua justiça
do Deus da sua salvação. Amém, meus irmãos? Vamos dar o glória a Deus por esta palavra, amados irmãos. É uma palavra tremenda, é uma palavra que nos testifica o poder de Deus, que nos garante que temos tudo isso na presença do nosso Deus, quando colocamos nossas vidas em suas mãos. Oh, glória a Deus! Quando somos verdadeiros adoradores em espírito e verdade, quando temos o nosso coração contrito a Ele. Oh, glória a Deus, aleluia! Vocês tomaram posse desta palavra? Que vocês se abracem com esta palavra, que vocês comam esta palavra, que ela é alimento para o nosso espírito. Louvado seja Deus, engrandecido seja seu santo nome, na beleza de sua santidade. Oh, glória a Deus, aleluias! Ele ainda fala mais. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Louvado seja Deus, engrandecido seja seu santo nome, na beleza de sua santidade. Amém, irmãos? Minha garganta, meus irmãos, continua irritada. Eu tenho que estar molhando.